Atos, capítulo 8. Aí uns homens que tinham um respeito muito grande por Deus, vieram e com aquela tristeza, rapaz, aquela aflição no coração, modo finado, né? Foram e fizeram o sepultamento de Estevão. Menino, pois nesse mesmo dia se alevantou uma perseguição grande, agora grande mesmo, contra a igreja de Jerusalém. E Saulo era só pelejando para acabar com a igreja, querendo dar fim mesmo. Podia ser quem fosse, mulher, homem, não tinha conversa não. Saulo chegava na casa e botava as portas dentro, arrastava para o lado de fora e jogava na cadeia. Meu amigo, o negócio foi tão feio lá por Jerusalém. O arrastão foi tão grande que só quem ficou foi os apóstolos mesmo. O resto dos irmãos se espalharam nesse meio de mundo para as bandas da região da Judéia e de Samaria. Mas mesmo assim, mesmo estando fugitivo, esses que se espalharam, por onde passavam não faziam outra coisa a não ser dar as boas notícias de Deus ao povo. Já Filipe, um dos 7 que tinha sido escolhido mais para trás, pois ele foi enviado para uma cidade da região de Samaria. E ali mesmo ele dava o anúncio ao povo. Vamos falar sobre o Cristo, o prometido de Deus, né? E a multidão de gente que tinha ouvido a mensagem que Filipe trazia, né? Era tudo vindo para perto dele. O povão tudo caladinho, rapaz. Nem piscava, escutando as palavras dele e também vendo com os próprios olhos os sinal de milagre que ele estava realizando. Isso eram os espíritos do lado do mal, tudo sendo expulso. Só se viu os gritão. Ah! Era ele saindo dos coros do povo. E muita gente que era deficiente das pernas, outros que puxavam de uma perna, era tudo sendo curado também. Por causa disso, uma alegria grande tomou de conta da cidade lá. Mas deixa que, por ali pela cidade de Samaria, morava um tal de Simão, que se achava o bichão mesmo, um importante lá. Se dizia maior do que os outros tudinho. Ele era atolado até o pescoço na feitiçaria. Fazia muitos anos já que ele vinha praticando isso nessa cidade, iludindo o povo de lá. E o povo todinho, dos mais ricos aos mais pobres, prestava era atenção no que ele dizia, viu? Era tudo bestinha com ele, e quando iam falar nele, dizia: ah, meu amigo, ali é o poder de Deus escritozinho, coisa grande mesmo, viu? O povo era tudo seguindo ele, tudo enganado, sabe? Porque durante esse tempo todinho, ele vinha iludindo o povo com as magias dele, né? Mas aí quando Filipe trouxe as boas notícias do reino, do governamento de Deus, e falou no poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres acreditaram nele e foram batizados. Até o próprio Simão, viu, acreditou também e se batizou, e era seguindo Filipe. Para onde Filipe ia, ele era no pé. Mas sabe por quê? Isso era ele bestinha, piuzói, olhando os sinalzão de milagre e as grandes maravilhas que estavam sendo feitas por meio de Filipe. Nisso, quando os apóstolos ficaram sabendo lá em Jerusalém que o povo de Samaria tinha aceitado, né, a mensagem de Deus, eles ligeiro enviaram Pedro e João para lá. Aí quando chegaram, né, Pedro e João fizeram uma oração pelos convertidos, os que tinham acreditado, para modo ele receber o Espírito Santo de Deus. Porque mesmo eles tendo sido batizados em nome de nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles. Aí Pedro e João só fizeram botar a mão na cabeça deles e logo eles receberam o Espírito Santo. Rapaz, pois quando Simão viu que eram os apóstolos botar a mão na cabeça do povo e ele recebeu o Espírito Santo, menino foi logo dizendo: homem, me venda esse poder, até pelas caridades, para modo eu botar a mão na cabeça do povo também e ele recebeu o Espírito Santo, homem. Toma o dinheiro. Aí Pedro foi e disse: rapaz, que o fogo do inferno queime você junto com seu dinheiro, viu? Você tá pensando que pode comprar o presente de Deus com dinheiro, é? Olha, você não tem direito nenhum de fazer parte mais agente desse ofício, não. Porque Deus sabe que seu coração não é retinho diante dele. Se arrependa, viu? Isso Pedro dizendo, né? Se arrependa da sua maldade e você mesmo peça perdão ao Senhor em oração. Que possa até ser que ele perdoe essa má intenção do seu coração.
porque dá para ver que só o que tem em você é a amargura. Você está amarrado as mãos e os pés pelo pecado. Nisso, Simão disse: pois eu peço até pelas caridades, chegue, vocês mesmo, ora ao Senhor em meu favor aqui, para não acontecer com eu isso tudo que vocês falaram. Nisso, depois que Pedro e João terminaram de testemunhar e anunciar a palavra de Deus, só fizeram pegar voltando para Jerusalém. E nos sítios, nos povoados lá de Samaria que eles iam passando, era só pregando as boas notícias do Evangelho. Aí um anjo da parte do Senhor foi e disse a Filipe: Filipe, se alevantam, vá lá para as bandas do sul, para a estrada deserta que vem descendo de Jerusalém, que é caminho também para a cidade de Gaza. E Filipe foi. Só fez se levantar e partir no meio do mundo. Deixa que na estrada, Filipe avistou uma carruagem. Aquela carroça coberta estrada afora. Deixa que quem ia dentro era um cabo do país da Etiópia, que era eunuco, era castrado, né? Pois esse homem era um bichão mesmo, rapaz. Um alto ministro da rainha Candace da Etiópia. Ele não era nadinha, era só o encarregado de todas as riquezas, todos os tesouros da rainha. Diga aí. Ele tinha ido na capital Jerusalém para adorar a Deus e vinha voltando, né, para as terras dele. Vinha sentado em sua carruagem e lendo mais o livro do profeta Isaías. Nisso, o Espírito Santo foi e disse a Filipe: vá para perto da carruagem e acompanhe o traquejo dela. O Filipe correu para perto e fez pareia com a carruagem. Ficou bem pertinho escutando o cabo lendo o profeta Isaías, né? E a passagem que o eunuco estava lendo era mais uma que está registrada nas escrituras, dizendo assim: ele não abriu a boca, caladinho ele ficou, igual um cordeiro mudo nas mãos do tosquiador, como ovelha foi levado para as taubas do matador. Sofreu muita humilhação, foi tratado injustamente, e ninguém pode falar sobre os seus descendentes, pois sua vida foi tirada dessa terra dos viventes. Nisso, Filipe foi e disse: epa, eu estava escutando aqui, me diga um negócio, o senhor está compreendendo sua leitura? Aí o eunuco foi e disse: rapaz, tô não, que não tem quem explicar eu. Mas chegue, pode subir, entra aí e senta aqui do meu lado. Convidou Filipe para entrar, aí foi e perguntou: me diga aqui, a quem o profeta está se referindo, hein? A ele mesmo ou é do outro caba que ele está falando? Aí, meu amigo, foi a deixa mesmo, né, que Filipe queria. Começou dessa passagem da Escritura e emendou falando para o homem as boas notícias sobre nosso Senhor Jesus. E seguido de estrada fora, né, no balanço da carruagem, quando der fé, eles chegaram num canto lá que tinha água. Aí o eunuco foi e disse: Pia, tem água aqui, ó. Me diga um negócio, falta o quê, hein, para eu me batizar? O que é que tá impedindo? Aí Filipe disse: nada, só é você acreditar de todo coração. Aí o eunuco disse: pois eu acredito, do fundo do coração eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para a carruagem aí. Deu ordem ao cocheiro, aí na mesma hora ele, ei, freou a carruagem. Aí Filipe e o eunuco desceram, foram lá no canto da água e lá mesmo Filipe só fez batizar o cabo. Nisso, quando eles saíram de dentro d'água, o Espírito do Senhor desapareceu com Filipe de lá. Levou ele agora numa rapidez que não deu para ver nem o vulto. Aí como o eunuco não viu mais Filipe, né? Só fez tomar destino. Prosseguiu a viagem. Agora ia alegre, viu? Uma felicidade tão grande, o sorriso era de ureia a ureia. Já Filipe foi aparecer lá para as bandas do norte, numa cidade por nome de Azoto. Aí tomou rumo em procura da cidade de Cesareia, e nas cidades que ia passando, ele ia anunciando as boas notícias do Evangelho.